Olá, eu sou a Carolina Sales, psicóloga, e ajudo você a conhecer-se mais para dominar cada vez mais as suas emoções, os seus pensamentos, para que os seus comportamentos sejam mais congruentes com aquilo que você deseja para você mesmo. Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like, compartilha e bora lá para o nosso aprendizado de hoje. Nós vamos continuar falando sobre as pressuposições da programação neurolinguística, que são pressuposições de sucesso baseada em pensamento de pessoas que tiveram sucesso na vida, entendendo aqui sucesso como alcançar um objetivo desejado. E certamente essas pressuposições, elas servem para diversos objetivos, inclusive para viver de um jeito mais leve, para se responsabilizar mais por você mesmo, parar de se responsabilizar tanto pelo outro, parar de querer controlar tanto o outro. E hoje nós vamos conhecer duas pressuposições. Bora lá? A primeira que nós vamos falar hoje, nós temos todos os recursos que necessitamos, mesmo que a gente ainda nem saiba que tem, mesmo que a gente ainda não tenha acessado esses recursos. E o outro também tem os recursos. Porque às vezes a gente fala assim pra gente mesma, ai, mas eu não consigo, ai, eu não sou capaz, ai, eu não consigo manter um relacionamento, ai, eu não consigo fazer isso no meu trabalho. Você tem os recursos, talvez você ainda não os esteja acessando. Isso vale também para as pessoas que você olha ao seu redor. Não, eu não vou falar isso para o fulano porque vai gerar um desconforto, ou ele não vai saber lidar porque eu vou frustrá-lo. Pois é, ele tem capacidade sim de lidar com a frustração, ele tem recursos para isto. Então quando eu confio que eu tenho recursos, que o outro tem recursos, eu me sinto responsável por mim, então eu não fico numa posição de vítima e também não coloco o outro nesta posição, ou na posição de coitadinho, não pode. Não, ele tem os recursos e eu também tenho os recursos. Isso me permite estabelecer um tipo de relacionamento com mais responsabilidade de ambas as partes. Nossa próxima pressuposição de hoje é: todo comportamento possui uma intenção produtiva para quem desenvolve o comportamento. E aí é comum a gente julgar, porque a gente olha muitas vezes o comportamento. Imagina o seguinte, imagina uma piramidezinha e o comportamento é aqui, ó, é o topo dela. E a gente olha muitas vezes só o topo, só o comportamento. E a gente não olha o que existe por trás, a raiz, a base daquele comportamento. A gente só olha o comportamento em si. E a gente julga, esse comportamento é ruim, esse comportamento foi inadequado, seja para com a gente mesmo, seja para com o outro. Então, por exemplo, a minha mãe, ela falava coisas para mim que não deveria se falar para uma filha. Pois é, será que não tinha uma intenção produtiva ao dizer isto? Tinha. A intenção produtiva era para ela mesma. Por exemplo, quando ela dizia, sei lá, você não é boa o suficiente, você tem que fazer melhor. Na percepção dela, muito provavelmente, ela estava desejando te incentivar, te estimular. Então, a intenção produtiva dela era cumprir o papel dela de mãe dentro daquilo que era o modelo de mundo dela, a percepção dela, dentro daquilo que ela entendia que seria a melhor forma de exercer este papel. Só que a gente só olha ali, ela me criticava, ela me julgava, ela me tratava mal. A gente só olha o comportamento, a gente não olha o que tem por trás. E a gente também, quando a gente emite qualquer comportamento para com o outro na vida, a gente também tem uma intenção produtiva. Por exemplo, de novo eu repeti aquele comportamento que eu não queria repetir. De novo eu me comportei igual meu pai fazia. Ou, de novo eu tive ciúme. De novo eu controlei o outro. Ou me percebi assim. Pois é, esse comportamento, ele tem uma intenção produtiva. Ele tem algo por trás que o mantém.
E é importante a gente entender esse algo por trás, porque esse algo por trás, por exemplo, num comportamento de ciúme, pode ter a ver com uma insegurança que eu sinto, e aí para que eu me sinta segura, eu emito o comportamento de ciúme. Então, quando eu olho o que tem por trás, quando eu reconheço o que tem por trás, eu posso cuidar disso que tem por trás, e aí provavelmente eu não preciso emitir mais esse comportamento que é desconfortável, que eu não quero. Isso vale efetivamente para todos os comportamentos, mesmo aqueles que a gente julga assim terrível, né? Por exemplo, sei lá, o comportamento de matar. O comportamento de matar, ele, para o meu modelo de mundo, é um comportamento que não se deve fazer de jeito nenhum. Agora, para uma pessoa que tem uma referência completamente diferente da minha, que, por exemplo, ela entende que justiça é feita por esse caminho, pode ser que ela execute este ato e, para ela, tem uma intenção produtiva de produzir justiça. E aqui, vamos lá, eu não estou falando do julgamento do que é certo, do que é errado. Eu estou falando que existe uma intenção por trás, existe uma lógica no pensamento do outro, que muitas vezes a gente não tem acesso. A gente fica somente com o julgamento. Eu também não estou dizendo isso, que é pra gente absolver todo mundo de tudo, porque qualquer pessoa que faça qualquer coisa, não, eu posso absolver. Também não é este o nosso objetivo. É simplesmente sabermos que existe uma intenção produtiva por trás de qualquer comportamento que a gente tenha ou que o outro tenha. E quando eu, então, percebo isso, eu amplio a minha visão a respeito de mim mesmo, a respeito do outro, e eu posso me colocar muito mais numa posição de curiosidade para compreender o que tem por trás do meu próprio comportamento, do comportamento da pessoa, do que julgar, porque julgar não vai resolver nem o meu comportamento, nem o do outro. Claro, é importante que a justiça julgue, é importante que os trâmites legais aconteçam. Eu estou falando aqui de uma questão pessoal, de como é que eu posso organizar dentro de mim até mesmo a compreensão de um comportamento que eu jamais faria, que eu discordo, porque não estamos falando aqui de concordância. Estamos falando tão somente de compreender que existe uma intenção produtiva por trás. E isto é útil em muitos relacionamentos, para que a gente possa, então, corresponder àquilo que a pessoa espera quando a gente quer se relacionar com ela. Por exemplo, uma pessoa que é muito insegura e ela tem um comportamento de ciúme por conta da insegurança. E o que a gente faz muitas vezes? Para de ser ciumenta, isso é ridículo, para com isso. A gente fala do comportamento. Só que o que a pessoa precisa é se sentir segura. Então, talvez numa situação como essa, valha muito mais a pena nós perguntarmos: o que está te fazendo se sentir tão insegura? Eu posso te ajudar a se sentir mais segura? Tem alguma atitude minha que pode colaborar com isto? Quando a gente vai por esse caminho, a pessoa se sente muito mais atendida naquilo que é a motivação dela para ter aquele comportamento. E aí, nesse sentido, é muito mais fácil, inclusive, ela modificar este comportamento e atender a necessidade dela de encontrar outros caminhos para se sentir segura. Bora lá colocar essas pressuposições em prática. E se você gostou desse conteúdo, novamente, hein, dá um like aqui, compartilhe e continue nos seguindo aqui. Um beijo grande, até a próxima!